amigo, primeiro, obrigado aí por você ter aceitado fazer parte desse roteiro de lives aqui que eu estou fazendo com a moçada. Sábado eu termino, eu fiz 2 semanas, vários aprendizados a respeito disso, e é bom demais, mas assim, o objetivo é a gente gravar os podcasts aqui, gravar os vídeos, enfim, deixar disponibilizado. Eu queria só contar um pouquinho aí de como que eu te conheço. Long time ago. Não é bom nem a gente falar sobre isso, não, senão a gente vai se Vai entregar a entregar, idade, né? vai entregar a realidade. Mas eu conheço o Gui desde a época de colégio mesmo, na época de estudos, enfim, a gente estudou junto, começamos na tecnologia, depois cada um foi tomando rumos diferentes e a gente culminou até em projetos em épocas diferentes, depois que eu fiquei sabendo, mas projetos iguais, principalmente na Globo, por exemplo. Eu fiz a primeira implantação de vinhete da Globo.com, sei lá, 2000 e alguma coisa, que era a primeira tentativa de streaming que, na verdade, a Globo teve, né? Lá atrás, com essa empresa de streaming italiana, enfim. E anos depois a gente fez se encontrar novamente, eu e o Guilherme, e aí cada um tomou suas proporções, casamos, tivemos nossas vidas, enfim, e tive o prazer também de participar com o Guilherme em algumas bancadas dele. Guilherme é professor universitário de MBA a respeito desse tema que a gente vai falar aqui agora. A live é muito mais com você, para você poder me contar, do que comigo, apesar que eu estudei desenho industrial, então tem gente que fala comigo assim, poxa, cara, o que você lembra de desenho industrial? Eu falo, de vez em quando eu brinco, como, por exemplo, fazer o meu próprio site, fazer as minhas próprias partes gráficas, de ainda ter esse espírito que eu acho que é um espírito de criatividade muito bom, isso explora muito da gente, é um lado muito bacana. Mas fale um pouquinho de você aí, cara, eu queria que você se apresentasse, por favor. Pô, que bom, cara. Primeiro, boa noite, pessoal. Queria agradecer, né, Fernando, pela abertura, pelo tempo aí. Eu vi que as pessoas estão entrando, vi que a Virgínia entrou, a Monielle acabou de entrar, vi que a Dani entrou também. São pessoas que convivem comigo, né, ou já trabalharam diretamente ou indiretamente comigo. Então é um prazer, Fernando, estar aqui falando com você. Vi que o Danilo está aí entrando também. Nesse momento tão oportuno, né, para a gente repensar o nosso mercado, né, a nossa carreira. E você é um cara que eu admiro muito também, né? Não só tecnicamente, né? Mas também pelo próprio estilo de vida. Cara, então eu sou Guilherme, sou de Contagem, né? Minas Gerais. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, dessa galera daqui. Tenho 37 anos, sou casado, tenho uma filha linda. Sou completamente apaixonado pela minha filha chamada Maria Fernanda. Em homenagem, o nome dela é uma homenagem à minha sogra. E é uma homenagem a um grande amigo que eu tive também, chamado Fernando, por coincidência. E a Maria Fernanda, por coincidência, amigo, amanhã ela faz 1 ano de vida, cara. Que legal, cara. Que Então presentão. É muito legal, cara. Tô vivendo um momento único da minha vida, assim, muito oportuno, sabe? De ter voltado, depois de ficar um tempo, né, no Rio, trabalhando na Globo, prestando algumas consultorias em São Paulo também. Eu tô muito feliz de estar vivendo esse momento aqui com a minha família, com os meus amigos, com o meu cachorro. Tem uma cadelinha, uma boxer de 2 anos, chama Dona Spencer. Inclusive, é uma homenagem a uma profissional da área que eu admiro muito, que inventou um método de UX, né, chamado Card Sorting. E é uma pessoa super acessível também. Mas, enfim, cara, eu sou graduado em comércio eletrônico, sou pós-graduado em marketing, tenho especialização em arquitetura de informação, em usabilidade, em acessibilidade e vários outros cursos de extensão aí. Me considero designer, cara. Sou designer de essência e eu uso técnicas de design para resolver problemas. Recentemente uma amiga me mandou uma mensagem hoje e falou assim: Gui, será que eu vou conseguir entender o papo de vocês hoje? Muitas vezes a gente acredita que é uma coisa utópica, assim, né? Tipo, projetar um produto, um serviço. E eu brinco muito que a gente não precisa ser designer, né? Eu não preciso ter uma formação em design para ser designer. Toda vez que a gente está projetando um produto ou um serviço, a gente está sendo designer.
E aí não necessariamente um produto comercial ou um serviço comercial. Eu posso projetar a experiência de receber pessoas na minha casa, eu posso projetar a experiência de dar uma aula. Então, assim, toda vez que a gente se propõe a fazer algo, e esse algo a gente faz com amor, a gente está projetando isso, né? Pensando na experiência de quem vai consumir esse produto ou serviço. Mas é Eu isso, cara. sempre Eu brinco, né, tô... ô Gui? Eu sempre brinco que é se colocar no lugar do outro. Um designer que a gente trabalhou junto durante um bom tempo. E tem gente que fala assim, o cara é designer, acho que mexe com Photoshop e CorelDRAW o tempo todo, né? Esse é o ponto, assim, né? Eu sou designer de essência, mas eu sou um péssimo desenhista, né? Assim, o que eu sempre falo é que todos nós somos designers e eu não preciso ter essa formação para poder desenhar, né? E esse tocou num ponto muito importante que tem a ver com a empatia, né? Que não somente é se colocar no lugar do outro, mas conseguir entender as dores em profundidade, as oportunidades. E existem várias técnicas para isso, né? Eu posso, se eu estiver falando de UX especificamente, eu posso usar técnicas de pesquisa, técnicas de entrevista, posso fazer benchmark, posso analisar a acessibilidade do projeto, posso pensar nos cenários de uso. Esse produto vai ser utilizado por um idoso, vai ser utilizado por alguém que usa óculos, tem miopia, tem astigmatismo. A pessoa tem celular, se ela tem celular, ela está no Wi-Fi, ela está dentro do ônibus. Se eu estiver projetando um vídeo para ela, tem legenda? Ela vai conseguir acessar isso? Então, todo esse processo, né, tem muito a ver com empatia. E nesse momento, amigo, acho que falta muito isso para a gente, assim, né, como profissionais e como ser humano mesmo. Nesse primeiro momento da quarentena, as minhas primeiras duas, eu estou há mais de 60 dias trabalhando de casa, não só na companhia que eu trabalho, mas lecionando na PUC também, virtualmente. Tem essa oportunidade, né? Eu acho que tenho certeza que sou privilegiado, né? Pela estrutura, pelos amigos, enfim. Mas eu estava falando sobre as primeiras 2 semanas da quarentena foram muito difíceis para mim, assim. Eu comecei a me questionar, caramba, dentro do meu racional, do meu perfeccionismo. Pô, e agora? O meu cachorro vai latir, minha campainha vai tocar. E comecei a me culpar por isso, até entender que isso tudo é normal. Tudo bem a minha internet não ser tão incrível quanto da minha empresa, né? Tudo bem, eu tenho uma filhinha, como eu disse, tem uma filhinha que vai fazer 1 ano amanhã. Tudo bem ela gritar, tudo bem, eu moro no fundo da minha casa, tem galo, tem galinha, tem passarinho. Então, assim, eu comecei a aceitar isso, sabe? Cara, Isso tem a ver com legal empatia. demais você ter falado isso, Gui, porque eu refletindo o que eu ia conversar com você e tudo, e eu sempre encarei design como resolvedor de problemas. Acho que você vai me entender o que eu vou falar, que é assim, a gente sempre pega uma situação e a gente quer tornar aquela situação mais confortável possível, né? A gente pensa, claro que no lugar do outro, mas sempre no famoso putz, e se acontecer isso? Putz, mas e se vier aquilo? Qual que é a situação? E esse lance da Covid, eu estava conversando com outro amigo meu que é desenhista de produto mesmo, mas para a internet, para essas coisas. Eu falei, cara, tem um grande desafio, sabe por quê? Tem uma camada agora que não usava, que é uma camada, talvez, das pessoas da terceira idade, que não usavam tanto, que agora precisam de utilizar com os filhos. A camada dos mais vulneráveis, que não tem um acesso tão grande à informação. O cachorro quer subir no meu colo, né? E Esse é isso o faz ponto. parte da mudança do É, mindset de comportamento de é, usuário, né, cara? é. E a gente está vivendo isso, assim. Eu não acredito que a gente está num cenário de home office, né? Assim, as pessoas, tá todo mundo de home office. Home office é diferente do que a gente está vivendo, né? Assim, a gente está se apropriando de, sei lá, artefatos, a infraestrutura da nossa casa para trabalhar. E é diferente quando a gente está de home office de forma planejada. Eu acabei não falando do meu conceito de design, assim, né? Quando a gente escuta a palavra design, a gente importou essa palavra errada, Fernando. Muitas vezes, quando a gente pergunta para os nossos amigos, para a própria sociedade, o que é design, a pessoa pensa no lado estético. Qual que é o design dessa caneta? Qual que é o design desse mouse? Ou dessa porta? A pessoa, essa caneta ela é, sei lá, transparente, azul, só que ela é design, a gente está falando sobre o produto, né? Pode ser uma caneta, pode ser uma cadeira, pode ser um celular. E eu acho que isso é importante a gente pontuar também, sabe? Quando a gente vai falando sobre isso. E um outro ponto importante também é que a gente é cercado de produtos com má usabilidade, amigo. O tempo todo a gente se depara com isso, né? E a gente se culpa, né? Os usuários, né?
O usuário é um nome ruim também para se falar, né? Por mais que UX, né? O U e o X, né? Significa User Experience, ou experiência do usuário. O termo usuário, muitas das vezes, ele é pejorativo, né? De UX, ou que a gente fale, né, de experiência do usuário, a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando de pessoas que têm sentimentos, que têm emoções e têm cenários de uso completamente diferentes uma das outras. Então, quando a gente projeta um produto, um serviço para uma pessoa e não leva em consideração esses vários cenários, a gente acaba gerando frustrações e muitas das vezes a gente se culpa, né, como usuário. Quando eu não consigo entrar num banco, que eu não sei se a porta é giratória, se eu tenho que empurrar, se eu tenho que puxar a porta, se eu tenho que simplesmente fazer um abre de sésamo, né? Eu chego perto dela, espero ela abrir. E a gente acha que a culpa é nossa, né? A gente que é ignorante de não conseguir utilizar esse produto ou serviço. E eu queria deixar claro aqui que a culpa não é sua, usuário, né? A culpa não é sua, a culpa é do designer, que projetou errado. Eu queria citar alguns exemplos rápidos aqui e o primeiro deles, para mim, que é clássico, é aquele sachêzinho de ketchup. Eu não sei se você já teve a experiência de abrir, não sei se eu não vou nem citar marcas aqui, que não é o caso, mas de tentar abrir, né? Eu vou falar de tentar. Tentar abrir. E aí quando eu pergunto às pessoas, por exemplo, como que você abre esse sachê? Como que você abre, amigo? Quando você tem que abrir, provavelmente você nem consome ketchup, mas enfim, dado o seu estilo de vida. Mas se você tivesse que abrir um sachê de ketchup, como é que você abriria? Eu vou falar igual acho que a maioria das pessoas, e não é porque eu tenho essa veia de design, não, é porque eu ia abrir com a boca. Eu ia, rasgar com a boca. Infelizmente as pessoas fazem isso, né? E aí a gente pode pensar especificamente sobre o quão higiênico é colocar aquele sachê de ketchup na boca, né? Que está em vários lugares, pensando ainda mais em tempos de Covid, né? Mas aquele é um produto para mim que é clássico, que um designer, não sei se ele foi designer, né? Mas enfim, alguém projetou aquele produto para que a gente pudesse utilizar mesmo que aquele que tem o rasgue aqui, cara, aquele não funciona. E eu tenho que pegar e colocar na boca, né? Para poder puxar, me sujar, enfim. Além disso, né? Tem outros produtos que a gente está cercado também no nosso dia. Tem um que é para tirar copo, né? Tem até um nome específico, quase que eu cito o nome do produto, mas enfim, é um que você tem que colocar a mão assim. Imagina aquele copo descartável, né? Uhum. E tem vários lugares, aí você precisa pegar a alavanquinha, segurar assim, né? A ergonomia é essa, você tem que pegar, segurar, puxar e não adianta você soltar, não, ele vai amassar o copo se você Não, você tem que dar uma balançada, né? Esse é o ponto. A gente nunca falou sobre isso, né? Quem tá ouvindo a gente não faz ideia que a gente nunca conversou sobre isso. Mas é exatamente esse é o ponto. Você tem que puxar. Imagina a ergonomia, né? Eu quero um copo, vou pegar, puxar até aqui e balançar o copo para ele cair, cara. E aí, quando eu vi aquilo, eu vi várias linguetas penduradas em cima, embaixo, e fiquei bastante incomodado com isso. Muita gente enfia a mão por dentro, né? Para poder puxar o copo, olha de novo, higiene, né? E puxa vários. E faz vários. Pior. Puxa vários, aí pega dentro do copo para poder voltar com ele para cima, né? Tipo assim, suja o copo e volta para um produto que é descartável, teoricamente esterilizado, enfim, que serve para uma proteção de saúde. Vamos pensar em Covid, que está todo mundo neurado. Pô, nada melhor. Já era. Né? E o próprio Charles, né? O Charles comentou agora na live aí que ele sempre mastiga o copo. É exatamente isso, Charles. Ele, de poupar copo, né? De economizar copo e ser prático, não funciona, cara. E aí, muitas vezes, a gente acha que a gente não consegue usar esse produto, tem que ler as instruções, ver a setinha. E muito incomodado com isso, amigo, há uns 10 anos atrás, eu registrei, mais de 10 anos, eu registrei um site, né? Um blog chamado guilhermemarques.com, para falar sobre experiência do usuário, arquitetura de informação, usabilidade. E muito incomodado com esse produto, eu tirei uma foto das pessoas utilizando aquele produto e fiz um post falando, caramba, será que eu não tenho um designer para ver que isso não funciona? E aí, para minha surpresa, uns 3 meses depois, eu recebi um telefonema. Falou, tudo bom, Guilherme? Aqui é o fulano de tal da empresa, quase que eu falo de novo, da empresa XYZ. E eu vi um post que você fez sobre a gente, sobre o produto lá. E aí eu falei, caramba, eu tomei um processo, né? Vou tomar mais um processo. A gente nunca pensa pelo lado de ajudar o outro, né? A gente já pensa com a cabeça de brasileiro, ferrei com tudo. Exatamente. E acabei de ver que entrou um grande amigo aqui também, cara, um designer que eu sou apaixonado com ele, né? Como pessoa, como profissional, Henrique Brito. Trabalhou comigo na Globo.com, depois esteve no iFood, teve no Nubank e agora está no iFood. E aprendi muito com esse cara que está aí, ele foi minha dupla de criação na Globo. E aí, contando a história do produto, quase falei o nome de novo do produto,
O cara me ligou e falou: olha, Guilherme, eu vi aqui, você postou e a gente viu e tal. Eu falei: caramba, processo. Falou: aí faz bastante sentido. A gente reformulou o produto e a gente está te mandando 2 unidades para você testar esse produto. Que Olha que massa. sensacional, né? Que Um cara 10 anos sensacional. atrás, né, com zero pretensão, um blog que tinha, sei lá, 100, 200 acessos por dia, e um gerente de marketing me ligou para me mandar 2 outros o mesmo produto que simplesmente... Adivinha como é que era? Como é que deveria ser ou como é hoje o produto? Você tem noção como é que funciona para tirar o copo hoje? Não. Cara, você aperta um botão e o copo cai. Não tem nada. Ele é simplesmente, né, a quantidade de copo descartável. Você aperta o botão e ele cai. Deveria ser assim, né? Esse é o natural. Enfim, tem outros também, né? Assim, tem outros Ô, produtos que a eu gente... lembro, cara, que na época de Weng, a minha experiência foi a caixinha do leite, cara. Porque Nossa, não era, cara. não, não, né? Não vou falar a marca, Não mas tem uma era, grande marca que fabrica e não tudo. era a Parque. Isso, É, é. de certa forma, o professor, eu lembro, cara, em um dos desenhos das aulas de design de produto, ele pegou um saquinho de leite, né? Porque não existia caixinha. Tipo assim, lembra do saquinho de leite que você ia lá, comprava, tinha aquele negócio que a gente colocava, pô, nós estamos entregando a idade aqui também, né? Mas que pegava o saquinho, enfiava dentro de um Num suporte plástico, de um parecendo plástico uma jarra de suco, né? ou a jarra de suco, ou seja, adaptação para poder ter ali uma experiência de usuário, né? Para poder fazer aquele uso daquela coisa. E logo depois eu me lembro que vieram as caixinhas com, primeiro, o negocinho de puxar, né? Que vieram aquela tampinha que você fazia assim com a tampinha, ela abria. Depois o negócio de puxar, que muitos deles estouravam no meio do caminho. E Até agora você hoje. pega o Ainda é negocinho assim. de Só rodar roda, né? algumas. É, Mas alguns ainda acontecem. Só que muitas vezes, amigo, a gente acha que o problema sou eu, né? Eu, enquanto usuário, não consigo usar aquele produto. O erro é comigo. Quando eu vou abrir uma lata de milho, caramba, como é que eu abro essa lata de milho? Né? Como que eu faço para... tem um isotônico, estou tentando não se segurar para não falar as marcas, né? Tem um isotônico, cara, que eu fico pensando assim, para você abrir ele especificamente, você tem um lacre do lado de fora, né? Então você tem que tirar o lacre, beleza, acho que faz sentido. Aí você abre a tampinha, só que aí depois tem um outro lacre. Não sei se você sabe exatamente o que eu tô falando. E tem, aquele exatamente. lacre, cara, quando eu pego aquilo, minha esposa fica louca comigo. Eu falo assim, não, você não pode ser tão chato. Na verdade, eu sou chato. Mas aí, para poder abrir, eu tenho que colocar a boca. Eu não consigo tirar, eu não tenho unha, né? Exato. Ou você tem que ter uma faca. Você tem que ter uma faca para poder girar dentro dele assim, puxar. E como ele é fechado com ar dentro também, Isso, geralmente a tampinha dele tá até mais isso. alta, assim, né? Enfim, essa é. Cara, e é muito clássico isso. A gente vê isso. Você tá comentando sobre isso, produtos que a gente pega, que eu acho que a experiência ela é até mais fácil, porque ela tem o sentido motor, né? Ela tem o sentido mão e tal. Cara, quando a gente leva isso para a tecnologia, eu converso isso muito com a minha galera de desenvolvimento. Primeiro, assim, nós não somos usuários. Eu falo que quem constrói, para começar, não é usuário. Só que, como a gente não está vendo um produto físico na mão e a gente está construindo algo, essa teoria, estou montando ela aqui agora para bater um papo com você, mas é o que eu tenho. É muito difícil do cara desmistificar que ele não é o design, que ele quer encaixar o botão do lado direito ou do lado esquerdo. E principal, muitas vezes quem vende os produtos, quem faz a linha de frente lá do comercial e tal, não é o usuário. E também fica assim, pô, mas aquele negócio podia ser diferente, porque eu vi que em outro lugar se pode fazer assim. O maior erro que eu acho do UX que a gente está comentando aqui é a gente se colocar no papel de UX e tentar desvendar aquilo que o usuário quer. Cara, bota ele para testar o negócio em silêncio e não fala nada com ele. Se ele não conseguir usar, já é meio caminho andado e já tem 1 milhão de trabalho. É mais ou É. menos isso, Gui? Cara, hoje a gente, assim, mais do que se colocar no lugar do outro, a gente parte do princípio que, independente de quantos anos a gente tem de experiência, ou quantos prêmios a gente já ganhou, ou quantos produtos incríveis a gente já desenvolveu, a gente parte do pressuposto que a gente não sabe, né? É uma ruptura de modelos mesmo, sabe? A gente possa se questionar paradigmas e trazer os atores envolvidos no processo para tomada de decisão. Então, quando a gente vai projetar um produto, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar com a equipe do G-Show projetando Big Brother. Cara, eu não entendia quase nada de Big Brother. Então, assim, tentar entender em profundidade não só a regra do jogo, né, do game, do reality show, mas entender quais são os impactos simplesmente de eu colocar uma imagem ou um vídeo para ser carregado que vai ser acessado por 15 milhões de pessoas simultaneamente.
E eu falei 15 milhões de pessoas. Isso foi real. Eu entrei na Globo.com em 2015 para fazer o Big Brother de 2016. Tive a oportunidade de trabalhar com profissionais incríveis, né, nesse momento. Então, assim, eu pude aprender muito, muito, muito com pessoas, né? Com relação a isso, a gente precisa, sim, aplicar algumas técnicas, sair do empirismo quanto antes, usar muita métrica, tomar decisão baseada em dados e considerar várias coisas, né? Como eu disse, considerar acessibilidade, considerar conversar com pessoas, entrevistar pessoas, fazer pesquisa. Pensar na acessibilidade, como eu falei, não é só para um deficiente visual, para quem tem baixa coordenação motora. Eu sempre brinco que, pensando em acessibilidade, uma calçada, da rua da sua casa, por exemplo, uma calçada sem buraco, ela é tão boa para você que enxerga quanto um deficiente visual. Então, quando a gente pensa na acessibilidade como uma exceção, eu não vou fazer esse produto acessível porque esse percentual de usuários ele é insignificante para o meu produto. Não, cara. Quando a gente pensa em um projeto acessível, ele é tão bom para você que enxerga quanto para um deficiente visual que não enxerga. O mesmo acontece para quem tem daltonismo, enfim. Então tem muito a ver com técnicas, né, que você pode aplicar para sair desse achismo e naturalmente a gente acaba, como designer, a gente acaba tendo um olhar de um radar ligado, sabe? Eu entro num elevador e fico questionando vários problemas de usabilidade no elevador. Vamos supor, a empresa que você trabalha, eu não sei quantos andares tem, mas eu vou imaginar que ela tem 20 andares, né? Você chegou lá e apertou o 20º. Eu entrei no 15º e ia parar no 10º, sei lá, 7º. Tudo bem que podia ter ido de escada, né? 2 lances só. Mas Aham. enfim, eu apertei o botão e aí, de repente eu percebi que eu apertei o botão errado. E aí eu falei, cara, eu não vou. Como é que eu cancelo? Tô dentro do elevador. Eu desisti, eu não vou mais parar nesse andar. Eu vou pro 19º ou pro 20º com você. Como é que eu cancelo um elevador? E aí vem, eu vou chamar de designers também, né? O abençoados, que fala, não, a partir de agora dentro do elevador não tem mais botão. Eu não sei se você já entrou nesses elevadores Sei. high-techs, que você Você escolhe o aperta lá andar lá embaixo, embaixo. né? Você escolhe lá É, embaixo. É. exatamente. Mas normalmente você não está sozinho, né? Porque quando você chega lá, tem um segurança para te explicar, porque ninguém consegue aprender a mexer naquilo. Porque é um totemzinho, né? Provavelmente tem 2, 3 elevadores, e aí você tem que falar qual andar que você vai e dar um enter. Só que se tivermos eu, você, o Henrique que entrou agora, a Virgínia que está aqui, somos 4. E eu vou para o 15º, eu tenho que apertar 1, 5, enter, 15º andar. Só que eu tenho que Uma fazer isso mais pessoa. 3. Uma pessoa. Exatamente, exatamente. Só que ninguém sabe disso. A Ninguém pessoa sabe. simplesmente fala assim, eu estou com o Fernando, com a Virgínia e com o Henrique, somos 4 pessoas, vou para o 15º, 1, 5, enter, mas o designer, ele simplesmente falou, não, eu tenho que dimensionar a capacidade desse elevador. E eu vou te contar uma coisa. Olha aqui, eu vou misturar aqui as carreiras, já que dentro dos times aqui eu tenho designers e essas são as grandes discussões entre design e pessoal de desenvolvimento. Na cabeça do desenvolvedor, ele fez o melhor projeto do mundo. Porque para ele é assim, putz, agora eu consigo calcular quantas pessoas cabem naquele elevador. O cara não é 15, velho, entrou 5, agora é só mais 10 que eu posso colocar lá dentro. Pô, que perfeição esse negócio aqui. E, enfim, a Ele lógica poderia ir dele dá direto, né? certo, mas como que Na o cabeça UX, dele né? estava certo. Ele pode falar assim, não, a partir de agora o elevador não precisa ficar parando em cada andar. Ele pode simplesmente ir direto. Só que ele não fez o processo de etnografia. Ele não foi para campo observar. Ele não perguntou às pessoas. E aí o que acontece? Infelizmente, né, os nossos amigos seguranças, né, recepcionistas e porteiros, eles acabam trabalhando nisso. Eles acabam sendo responsáveis por ensinar as pessoas. Tenta imaginar alguém que tem baixa coordenação motora, um idoso utilizando um elevador desse. É surreal, assim. Ô, Gui, e eu vou até um pouco mais além. Às vezes a gente pensa nessa questão de UX, eu sempre falo com a galera daqui. Eu falo, moçada, esquece quem tem dificuldades motoras, enfim, tá? Nós temos dificuldades motoras em algum momento. Nós temos dificuldades psíquicas em algum momento. Eu falo assim, você está saindo correndo de algum lugar para poder perder um avião, sei lá, ou você acabou de discutir com alguém na rua, marido, mulher, qualquer coisa, e entra desesperado para poder passar por uma situação. Você tem variações de tendências, ambiente, comportamentos de um ser que eu estou julgando aqui dentro da sua normalidade. Ele não tem nada que o acompanhe como uma deficiência física. E geralmente a gente não para pensar nisso, né, cara?
É. E muitas vezes a gente acaba esquecendo de observar durante um período maior também, sabe? Não adianta eu ficar, vamos supor que eu vou fazer um projeto de elevador. Agora não, agora eu sou designer, eu vou ficar observando, escutei o Guilherme falando e eu vou observar as pessoas utilizando o elevador. Então eu vou lá e chego, sei lá, 8 horas da manhã e vou embora meio-dia. Ou mesmo que eu fique o dia inteiro. Cara, como é que eu uso no final de semana? Como que eu uso à noite? Eu estudei na universidade que o maior gargalo era exatamente o elevador. Tinham 4 ou 5 elevadores, mas no horário de intervalo, ninguém conseguia usar o elevador. Não tinha como você lanchar, porque a parte de baixo, né, para você lanchar, você tinha que sair no térreo. Mas por que toda aula terminava no mesmo horário? Por que, assim, por mais que a gente queira resolver o problema do elevador ou da escada, pensando em saúde de vida, o cara pode subir os lances de escada ou descer de escada. Mas por que toda aula começa e termina no mesmo horário? A gente pode falar do nosso trânsito, né? Existe o horário comercial e eu entendo em partes isso, mas por que todo mundo trabalha de 9 às 18? Por que a gente pega fila todo dia para ir para voltar do trabalho? Por que eu tenho que pagar estacionamento porque não tem mais lugar para poder parar próximo ao meu trabalho? Mais do que isso, por que eu tenho que ir até o meu trabalho? Esse é um exemplo claro do que a gente está vivendo agora em tempos de Covid-19, né? Tem quase 60 dias, mais de 60 dias que eu estou em casa e eu não deixei de fazer nenhuma atividade por estar remoto. Óbvio que tem alguns impactos, às vezes minha internet pôde cair, o barulho foi ruim, mas eu tenho alguns colegas de trabalho, né? Vi aqui que está o Gabriel, está a Monielle também, que trabalham comigo diretamente. Assim, a gente não deixou de fazer especificamente nenhum desse tipo de trabalho. Mas assim, meu ponto aqui é muito mais para que a gente se permita questionar se a gente está trabalhando no problema certo. Às vezes o problema não é elevador, às vezes é eu ter que ir para lá fisicamente. Perfeito. Eu acho que a gente. Legal demais você falar isso, porque é o estigma. Primeiro que design mexe em Photoshop, CorelDRAW, depois que user experience, na verdade, está usando para o produto que ele está criando, simplesmente, e nada ao redor daquilo. Mas eu tenho visto que cada vez mais os designers, nesse conceito que a gente está falando, são analistas de bons comportamentos e analíticos de riscos de negócio. Como reduzir os riscos, como olhar mais para o negócio, como colaborar mais para o negócio. Talvez, eu vou chamar de desenho, o desenho aqui é o que menos importa. Depois que você tiver a jornada definida, o desenho talvez é o que você falou, talvez, cara, eu não sou bom desenhista, existem outras pessoas para fazer, mas principalmente agora, nesse mundo que a gente está passando, cara, vai ter que ser muita coisa adaptada, muita coisa vai ter que sair do papel, a gente vai ter que revisar isso tudo. Eu falo coisas como do tipo, né? Vou levar para o lado da tecnologia, que é de onde eu venho, mas, cara, realidade virtual, realidade aumentada, que por enquanto são coisas ainda muito olhado pelo lado da tecnologia em Por si, si, por si, tem um UX muito foda para poder fazer. Eu falo pelos óculos de de realidades virtuais, porque se você usa um PlayStation, por exemplo, cara, maravilhoso, tem aqui em casa, super imersivo e tal. Bicho, com 15 minutos minha cabeça está explodindo, porque eu não sei se ele aperta na frente ou atrás. Então você tem várias coisas a respeito disso que assim eu vejo que a tecnologia muitas vezes antes ela era a mola propulsora de tudo e o design estava um pouco mais tecnologia, né? Então, o time de design ele fazia parte da equipe de tecnologia. Hoje, o time de design está muito mais próximo de negócio e de produtos do que de tecnologia. São coisas paralelas ou co-irmãs, vamos dizer assim. Mas sim, cara, hoje a gente tem que conseguir, como eu disse algumas vezes, né? Não só pensar no outro, mas até que ponto justifica o que a gente está fazendo, né? Estou falando especificamente disso porque eu tive a oportunidade, como eu disse, de trabalhar com muita gente boa, né? Isso me deu, sou grato por isso, né? Mas muitas das vezes a gente se questiona o propósito das coisas, né? Por que eu estou fazendo isso especificamente? Eu sempre me pergunto, amigo, o que eu vou falar para minha filha que eu fiz da minha vida, sabe? O quão relevante eu fui para a sociedade como um todo. Durante muito tempo me incomodava muito o ponto de falar, eu fazia site, eu só fiz site. E é muito mais do que isso, né? Hoje eu consigo dizer que com a ajuda dos meus amigos, os colegas de trabalho, a gente consegue mudar a experiência de vida das pessoas, né? Seja com a oportunidade que eu tive de trabalhar com entretenimento, com banco, com corretora e no dia de hoje com logística
E muito mais do que isso, assim, é se colocar de fato no lugar das pessoas para conseguir melhorar o dia a dia delas. Eu vi que teve até um rapaz aqui que comentou sobre, vou até puxar aqui rapidinho, A pergunta, foi né? não, o Charles falou que o elevador, especificamente do trabalho dele, o designer de lá, ele deu a opção do poder cancelar o andar pressionando e segurando. Cara, faz todo sentido, né? Pode ser que não seja tão intuitivo assim, mas já é uma opção. E teve uma outra pessoa, se não me engano, que foi o Marcelo Jacome, perguntou sobre o que a gente está falando hoje, que ele ficou curioso. Cara, a gente está falando sobre designer como um todo, sobre a experiência do usuário, a gente está falando, batendo um papo aqui, na verdade. Não, e olha só para você ver, ele colocou essa pergunta aí, e assim, a gente anda com a vida super corrida, então eu já entro na live aqui, faltando 5, eu acabei de sair de uma reunião, entrei para a live aqui junto com você, e até agora eu não descobri como é que coloca título nesse Instagram, velho. Eu vejo as pessoas colocar, daqui a pouco eu vou jogar no Google aqui, como é que faz para colocar título no Instagram, porque eu tô aqui junto com vocês, eu já cliquei em todos os botões, estou com medo da live cair, porque eu só achei o botão de perguntas, ou seja... Talvez a primeira coisa que deveria aparecer, às vezes existem pessoas aí que vão escutar e vão falar assim, não, mas ele é tapado demais, porque aparece no primeiro botão que tem na tela. Mas é porque eu não achei. Tipo assim, não tá legal uma forma de colocar o título da live. É uma experiência, cara. Pô, você vai montar a live, então tá, título da live. Ah, mas tudo bem. É para poder ser rápido. O cara simplesmente clicar no botão e já entrar no ao vivo. Maravilhoso, mas será que não tem uma maneira mais fácil de colocar o título nesse troço, nessa época do Covid, que está todo mundo tendo esse live, muito mais no sentido educacional do que live, do que eu estou fazendo de qualquer coisa? Cara, eu tô rindo sozinho aqui, eu tô com vontade de rir, eu tô assim, meu Deus do Mas céu, o pior é que você se sente, a gente se culpa, né? utilizar. Viu que você falou assim, você se culpa, né? Você acha que a culpa é sua, mas não. A culpa foi do designer. O Bruno até que falou que faltou um X. Cara, faltou. Mas tem um dado, cara, enfim, tem várias referências da nossa área, né? Dentro de designer como um todo. Referências nacionais, internacionais. Uma delas foi o pai do termo usabilidade, né? O Jacob Nielsen foi ele que cunhou a primeira vez esse termo usabilidade. Foi ele que definiu, por exemplo, que lá atrás da nossa época, Fernando, quando a gente estudava junto, que todo link ele deveria ser da cor azul e sublinhado. Então ele cunhou outros termos também, mas um estudo muito legal que ele fez é que ele fala o seguinte: se eu quiser saber qualquer coisa, ou seja, eu quero fazer uma pesquisa para validar qual é a melhor forma de colocar um título nesse Instagram quando a pessoa estiver em live, que no momento que eu estou vendo comentários, vejo coraçãozinho, mas assim, para quantas pessoas eu tenho que perguntar? Eu fui fazer uma eu fui fazer uma consultoria para o Bradesco em 2015, fui fazer a intranet do Bradesco. É uma intranet que foi projetada para 105 mil funcionários. Então a gente está falando de cenários de uso completamente distintos. Eu estou falando de alguém que está na agência do Bradesco que fica no shopping JK Iguatemi em São Paulo, que tem um link lá de fibra ótica de 1 GB de internet. Estou falando de um cenário de uso de uma agência que fica na Savassi e também tem uma internet boa. Mas eu estou falando também do cenário de uso de uma agência barco que está lá na Amazônia com antena apontando para um satélite com um link de 3 megas. Como efetivamente, considerando esse cenário de uso, para quantas pessoas eu tenho que perguntar? E aí o sponsor lá do projeto do Bradesco falou, beleza, a gente tem 105 mil funcionários, vou tentar fazer uma conta de padeiro aqui, nós vamos conversar com quantas pessoas? 3 mil? 300? E aí o Jacob Nielsen, cara, ele conseguiu comprovar para a gente que se a gente quiser saber qualquer coisa, se eu perguntar de 5 a 8 pessoas, eu consigo 80% de decisões consensuais. Isso é surreal, né? Matematicamente, a gente fala, caramba, peraí, se tem 105 mil funcionários e eu perguntar de 5 a 8, eu vou chegar num consenso? De forma bem resumida, assim. Vamos tentar imaginar que eu e você moramos no mesmo bairro, tá, Fernando? E aí alguém pergunte pra gente quais são vamos perguntar pra gente escrever. Ó, escreva quais são as melhores coisas do seu bairro, Guilherme, as melhores ou as piores coisas do seu bairro, Fernando. Junto, né? Guilherme escolhe as piores coisas e o Fernando escreve as piores coisas. 80% do que a gente escrever vai ser igual. E eu apostaria todo o meu salário nisso. Porque o Fernando vai falar talvez do trânsito, ele vai falar do barulho, que também é importante para mim, ele vai falar talvez que o pão da padaria não é tão legal e talvez só tenha uma padaria no centro do bairro. E o que é muito específico para o Fernando, talvez, cara, tem uma feirinha no sábado na porta da sua casa. Isso entra nos 20%. No meu caso, por exemplo, independente se eu moro num condomínio e você num apartamento ou ao contrário, ou independente da classe social, 80% dos problemas serão iguais. Então aqui fica
a minha sugestão e o meu pedido para que as pessoas façam um teste. Qualquer teste é melhor que nenhum teste. Devo chamar minha mãe para poder fazer parte de uma pesquisa, de uma entrevista? Cara, depende. Talvez sim. Minha mãe acabou de entrar, estou aqui feliz de saber que minha mãe está na live do Instagram. Olha que lindo. Que show de bola! Minha mãe teve Orkut e minha mãe teve a oportunidade de participar de um projeto comigo na CEMIG. Minha mãe, como dona, né, ou dono de casa, ela era um dos perfis para tirar a segunda via de conta, para solicitar alguma coisa ou outra. Então, assim, estou aqui fazendo uma provocação para que as pessoas façam pesquisa. Que elas conversem com 5 a 8 pessoas, que elas façam roteiros, que elas testem esse roteiro. E que se sua mãe, como no caso da minha mãe, fazia parte do processo, que ela seja parte do processo. Que ela seja uma persona, né? Que ela seja uma persona. E lá a gente tinha, né, dono ou dona de casa, tinha corretoras que administram vários imóveis, tinha gente querendo trabalhar na CEMIG, tinha investidores na CEMIG, mas que a gente não deixe o nosso ego, e o designer tem muito ego, né? Muito. Eu vou trocar para o ser humano, né? Infelizmente o ser humano tem muito ego, mas que a gente não deixe o nosso ego sobrepor as decisões estratégicas, né? E que a gente converse com as pessoas, que a gente faça pesquisa, que a gente faça entrevista, que a gente faça benchmarking, para sair do empirismo o quanto antes, Fernando. Cara, eu concordo 1000% com você, principalmente do lado humano. É tão difícil não falar de Covid, mas tomara que essa empatia que a gente está aprendendo a ter um pelo outro não esteja só de passagem, que ela seja um dos nossos princípios morais de vida e que seja um dos itens de Maslow, lá embaixo, para falar, olha, assim como você tem que ter as necessidades básicas suas também passam por ter esse senso aí de empatia. Claro que aqui eu não estou falando de religião, não estou falando de nada disso, de crença, enfim, cada um tem a sua, mas eu acho que tem um recado muito importante passando pelo uso do nosso mundo. Eu acho que existe um ser, uma energia, alguma coisa aí que está falando assim, vocês estão usando isso daí errado, vamos dar um jeito de frear vocês, né? No momento que eu ia conversar com você da live, eu falei, cara, os profissionais de usabilidade, eles têm uma missão muito grande. Se muita gente agora quiser, tiver com dúvida, pelo menos é uma opinião minha, e esse foi um dos motivos também que eu te chamei, fora de conhecer, e enfim, a gente tem uma história, assim, cara, o assunto de UX, para quem quiser estudar agora, eu vejo como uma grande oportunidade para olhar para o lado da empatia, para o lado do que a gente está chamando hoje, no meio nosso corporativo, de auto-otimização, que significa, poxa, elevar corpo e mente, enfim, nós não temos mais uma carreira linear, nós temos uma carreira em vários cruzamentos, a gente não sabe mais, por causa do home office, você colocou bem, a gente está passando uma situação de home office que é muito diferente de trabalhar em home office. A gente está passando um novo modelo de trabalho. Então, isso faz com que a gente saiba não mais separar, que a vida é uma só, trabalho, família, diversão. Que isso tudo é um novo UX, cara. Quantas vezes que eu tenho me pegado aqui, assim, e é uma crítica para mim mesmo. Hoje eu estava em reuniões, um fone de um lado e um fone do outro, cada um numa reunião diferente. Por quê? Porque você não tem o seu espaço de vazão mais. Você vai no banheiro. O UX... Pô, o UX para poder fazer fone é maravilhoso, fone sem fio. Mas, cara, eu podia ter tanto só fone com fio agora em home office que ele me prendeu. Eu ia falar, pessoal, tô indo no banheiro ali rapidinho, segura aí. Não, o que eu falo? Boto no mudo e vou no banheiro. O cara desliga a câmera e fico preocupado para saber se minha câmera não está ativada. Isso é um sentido de produtividade muito foda, mas que, assim, a gente tem que aprender agora a trabalhar com estúdio, onde eu queria chegar. Cara, tem hora que eu não dou atenção para minha esposa, porque eu tô fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e ela não tá na mesma velocidade que eu, ela não tem a mesma momento que eu, ela, enfim. Cara, eu dou importância pro meu áudio ou aquele momento é meu? É a minha empatia com aquela pessoa que tá do meu lado. Cara, é uma nova experiência de usuário, né, Gui? Você falou uma coisa que me lembrou, amigo, a minha... não sei se você já ouviu falar de atenção plena, de escuta ativa, né? Sim. Muitas das vezes, quando a gente está conversando com as pessoas, a gente está fingindo que está ouvindo a pessoa, né? Enquanto a pessoa está falando, eu estou simplesmente pensando o que eu vou falar logo depois que ela acabar de falar. Ela está falando, e nesse momento, assim que ela acabar de falar, eu vou emendar outro assunto. Eu não estou escutando, não existe uma escuta ativa, né?
E o Brumano perguntou, falou assim, empatia é um exercício diário. Brumano, e é muito difícil a gente perceber isso. Eu só consegui entender a diferença clara entre ser simpático e ser empático depois que eu vi um vídeo. Eu até indico, Brumano, para você ou para os amigos que estão na live também, da Brené Brown. Ela tem. É só digitar no Google empatia Brené Brown. Cara, Espetacular. Ela é é incrível. incrível. Ela é incrível. Tem um TED dela também, de 20 minutinhos, que é incrível. Tem um documentário, um talk dela no Netflix. Então é uma pessoa que eu recomendo. Tem um livro dela que eu tô lendo que se chama Coragem de Ser Imperfeito também. Assim, existem várias referências nesse sentido, Bruno, que eu acho que vale a pena a gente sensacional, esqueci o nome do ator, mas do apresentador, mas enfim, como você fazer uma vida boa e ele está brincando de uma maneira muito educativa sobre o que a gente está falando aqui, que são as mudanças comportamentais, né? Então, enfim, acho que é uma nova era mesmo que a gente está passando. É um novo normal, né, cara? É um Nossa novo vida normal. É um novo essa vida normal. como a gente tinha antes, cara, ela acabou, né? Assim, é óbvio que tem muita coisa boa pra gente aprender. A gente sente falta de várias coisas. Eu vi um amigo falando numa reunião outro dia que ele sente falta até do trânsito. Que é coisa que ele... E o cara não ia na porta dele, ele ficava chateado. Hoje, quando ele pede o iFood, ele já desce a escada e já vai para a porta do condomínio para ele ter a oportunidade de sair de casa, né? Então, assim, que a gente esteja preparado para esse novo normal quando ele tiver que acontecer, né? Que a gente faça as coisas com muita sabedoria e respeitando o tempo certo de cada pessoa ou de cada área, né? Que não necessariamente Perfeito. todas serão iguais. Essa questão do iFood, por exemplo, eu moro em um prédio bem reservado, são 6 famílias só, e a gente tem uma preocupação muito grande com a entrega de iFood, né? Segurança, né? Além de eu ter 10 coisas que eu faço ao mesmo tempo, eu ainda sou síndico. Então, assim, é só coisa de doido mesmo. E aí, eu estava conversando com as pessoas sobre segurança, a questão de, cara, não deixa a pessoa entrar no elevador, porque o elevador cai dentro da sua própria casa, enfim, né? Apesar de ter senha, tem tudo isso que a gente conversa pelo lado da segurança. Mas, enfim, vulnerabilidade somos nós que damos. Ladrão só rouba quem Exatamente. dá a oportunidade. Também é um É caso de isso aí. Rex, né? Mas, assim, onde que eu queria chegar, cara? Eu acho que o mundo tá levando o comportamento, principalmente, não vou dizer aqui, vou até separar, não estou falando que o Brasil não está violento, o que eu vou comentar, não é isso. Eu estou falando assim, está acontecendo uma conscientização da gente receber melhor os motoboys, saber que ele é uma pessoa que ele está, de certa forma, nos ajudando, por uma necessidade agora, principalmente a iFood, estourou no mundo inteiro, principalmente Brasil aqui, mas falando assim, quantas pessoas que deixavam, eu conheço um grande executivo do iFood, os números são gigantescos antes do Covid e pós-Covid. Os investimentos antes, os investimentos depois, né? Mas o fato é, o tão quanto a gente também está dando uma melhor confiança para o tipo de serviço. E não preocupando só com os aspectos culturais, o Brasil é perigoso, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Eu também acho que o exercício de empatia, o que a gente está Isso falando aí. aqui é um negócio tão legal que a gente está falando de UX e ao mesmo tempo falando do lado empático e do lado da confiança. E eu vejo isso no entregador que vem aqui na minha porta. Às vezes ele, né, já fica com medo, mas às vezes algum te cumprimenta, conversa melhor com você. Eu falo, cara, esse mundão tá mudando, tem alguma coisa boa acontecendo com ele. Claro, tem todo um lado negativo que aí as TVs ficam por conta de falar, não a gente. Mas porque tem coisa muito boa, né, cara? É isso aí. Amigo, antes eu sei que o nosso tempo é curto aqui, eu só queria aproveitar a oportunidade para mostrar para as pessoas que não é tão difícil a gente pensar numa experiência de uso melhor, né? Independente se eu sou em UI ou em UX, né? Muita gente se pergunta qual que é a diferença entre UI e UX, né? O X como User Experience e o UI como User Interface. Tem gente que fala que o UI é o lado racional e o X é o lado emocional. E fica por aí. Eu não sou muito bom de metáfora, mas eu diria que talvez o papel do X ele se assemelha com de um arquiteto que vai construir um prédio e pensa na fundação do prédio. Ele pensa na posição do sol, ele analisa o vento, ele pensa em quantos andares vão ter, quantas pessoas vão precisar passar, quantos carros vão precisar ser armazenados, ele pensa na caída da água, ele pensa no armazenamento da água, em sustentabilidade, mas não necessariamente ele pensa no piso do 17º andar, se ele vai ser de carpete ou de porcelanato. Então, assim, tem pessoas que eu admiro muito aqui. Vi que o Vinícius Baiano entrou também. Já falei do próprio Henrique. O Mafra, que é um outro designer que está no Sul, tive a oportunidade de trabalhar
mas o Mafra acabou entrando aqui também. Mas eu diria que toda essa parte de planejamento, métricas, testes, validações de hipóteses tem a ver com UX. E toda a parte de... Eu não vou falar que isso tem a ver com estética, tá? Mas a parte também estética, a parte de tipografia, a parte de marca. Como que eu aplico essa marca? Como que essa marca conversa? Se essa marca está na televisão, se ela está no rádio, se ela está num panfleto. Como que isso continua conversando? E eu sempre brinco que eu trabalho sempre melhor com outras pessoas que divergem de mim. Então, assim, toda vez que eu tenho alguém para poder me questionar, para poder me fazer pensar diferente, o resultado tende a ser melhor. Durante muito tempo, eu trabalhei com gente... Gente, não é uma crítica, não é uma característica, sabe? Não sei se você lembra de um boizinho de presépio, amigo, que tinha antigamente. Era um cavalinho que você enfiava o dedo assim embaixo e ele ficava fazendo assim com a cabeça. Cara, durante muito tempo eu trabalhei com gente assim, que simplesmente falava, quando o gerente falava assim, gente, a gente vai fazer tal coisa, cara. O diretor falava, a gente vai fazer tal coisa, galera. E o que eu mais gosto é trabalhar com gente que pensa completamente diferente de mim. Que me faça questionar, que me possa, né, me permitir ser questionado também. Foi assim com o Henrique, que, né, o Henrique fez o Cartola, o Henrique teve a oportunidade de trabalhar no Nubank. A gente fez um produto muito legal lá junto dentro da Globo.com. Então, assim, que a gente se permita a trabalhar com pessoas diferentes, porque durante muito tempo a gente acaba seguindo pessoas que pensam igual a gente no Instagram, no LinkedIn, a gente segue essas pessoas, a gente dá like nessas pessoas, a gente compartilha essas pessoas, e chega uma hora que a gente acaba vendo mais do mesmo, né? E aí eu fico me enganando. Eu acho que eu estou sempre certo. Porque eu vejo as mesmas coisas, os meus amigos veem, eu compartilho as mesmas coisas. E, cara, leia um livro diferente. Por mais que você tenha livros técnicos, vê um filme diferente, né? Se permita conversar com pessoas diferentes. E aí, falando sobre isso, além daquela dica que eu dei de fazer pesquisa com 5 a 10 pessoas, desculpa, de 5 a 8 pessoas para você encontrar 80%, assim que você fez a pesquisa, faça protótipo. A importância de se construir um protótipo, mesmo que seja em papel ou em baixa fidelidade, vai ser no quadro, vai ser um layout ainda, um wireframe, um sketch, antes de produzir em escala. Porque se a gente descobrir que a gente está errado lá na frente, o custo é muito maior. Então, faça pesquisa, faça protótipo, teste esse protótipo. Teste com 5 a 8 pessoas também, não necessariamente as mesmas que você testou, mas para que a gente tenha certeza de que a gente está trabalhando em algo que é relevante para outras pessoas. Então, hoje eu tenho a resposta para minha filha do que eu fiz da minha vida, né? Além de fazê-la, né, com a minha esposa, e é o maior sonho, né, da minha vida, eu ajudei outras pessoas, seja na área, né, na área financeira, na área de entretenimento, na área de logística. Eu tive a oportunidade de trabalhar com gente incrível, trabalhando com projetos incríveis. Então eu consegui mudar a vida das pessoas para melhor através do design. E é isso que eu faço. Eu sou designer, eu resolvo problemas através do design. Show de bola, velho. E assim, tem gente que liga, eu ligo design à criatividade, porque por si só a sociedade liga designer a desenho, e lá desde os primórdios, os criativos eram os artistas que desenhavam, pintavam, isso vinha da criatividade, né? Eu acredito que a criatividade vem de uma única característica: curiosidade. Se a gente não for curioso e não tiver o olhar para tudo e ser questionador, eu sempre falo que uma criança que me pergunta mais do que 3 porquês, antes de eu ter a raiva, que eu tenha a gratidão do que ela está me perguntando. Porque é um canal de mão dupla. Ela está me questionando para aprender e ela está te forçando a chegar no quarto estágio. Existem vários livros que falam sobre o raciocínio do quarto estágio, né? Porque a gente tem uma tendência a, quando a gente começa a criar maturidade, na idade que a gente tem aqui, já estamos maduros, enfim, já temos nossas profissões e tal, a gente se acha o dono da razão e a gente para de estudar, a gente para de se questionar. Então, a gente chega talvez até o terceiro estágio, de falar, poxa, esquerda ou direita? É o primeiro, por quê? Esquerda. Mas eu vou em frente... Enfim, a minha questionamento aqui é assim, uma criança, às vezes, faz a gente sair daquele momento mestre que a gente se coloca e voltar a ter o olhar de criança. Então, antes de xingar, antes de, enfim, brigar com uma criança que está desmontando alguma coisa, escrever numa parede, claro, ninguém quer ver uma parede escrita, mas entenda o UX dela. Talvez você vai ter que separar no quarto dela uma parede para que ela risque.
eu tenho uma característica minha que eu não durmo nem um dia sem escutar um negócio nada a ver ou ver um negócio nada a ver. Tipo assim, sei lá, como que cria ostra. Cara, nunca vou fazer isso na minha vida. Cara, eu vou lá, boto um videozinho no YouTube, escuto, pego um podcast que não tem nada a ver, leio livros sempre técnicos e livros nada a ver com a minha profissão. Eu acho que é isso, né, Gui? Assim, ser um UX da nossa própria vida, adaptar a nossa vida para esses comportamentos. Você falou um negócio aí que me lembrou. Ontem eu estava dando uma aula na PUC, né? E o tema era inovação. Existem alguns cenários de inovação, né? Existe o cenário incremental. Então eu posso inovar de várias formas, né? Mas basicamente existem 3 tipos de inovação. Existe a inovação incremental, que é aquela que eu pego algo que já existe ou que eu fiz e melhoro incrementalmente. Então eu estou melhorando algo que existe e isso é inovar. Existe o processo disruptivo. Ele é proporcionado por uma nova tecnologia. Então eu posso desenvolver algo de uma forma inovativa, pensando em inovação, por uma nova tecnologia. Então eu estou sendo disruptivo, ou um insight que eu tive. Mas também adaptativo, que é o que a gente está acontecendo agora. Então eu vou inovar de uma forma adaptativa por causa da Covid, né? E isso que você falou, assim, a gente, dentro da tríade, né, de inovação, de tecnologia, né, negócios e pessoas, a parte que a gente não pode esquecer são pessoas. Porque a gente está projetando de pessoas para pessoas, né? Tem até um amigo meu que o lema da empresa dele é esse. Mas assim, que a gente nunca esqueça isso, sabe? Que a gente possa se questionar, fazer pesquisas, pensar em processos colaborativos, trazer pessoas que pensam diferente da gente para um ambiente diferente do nosso, que a gente saia da nossa zona de conforto para que a gente possa proporcionar uma experiência de uso de um produto, de um serviço, como eu disse no começo, de um almoço, a receber pessoas em casa, a dar aulas, independente do que você faça, que faça com coração, que faça com propósito e se coloque no lugar da pessoa, seja para receber uma pessoa em casa ou para dar uma aula. É isso aí, faça diferente, faça a diferença, de alguma forma. É bom até para a gente reaprender sempre, né? Isso é adaptar. Irmão, obrigado, cara, pelo seu tempo aí. Pô, 1 hora passa rapidinho. Muito bom ter falado com 5 você. minutos, né? Foi um papo, né? Foi um papo de boteco, né? Apesar que eu não bebo, mas acho que você também não. Não, eu também não. Então, acho que você também não. A gente estaria tomando um açaí, um suco, uma água em algum lugar. Bom demais, que você está super bem, que a gente passou anos aí. Sua filhota faz aniversário amanhã. Feliz aniversário para ela e para a esposa, para todo mundo aí. Que Deus nos abençoe, meu amigo. Irmão. Obrigado. Sucesso e sorte. E, pessoal, obrigado por ter entrado. Obrigado pelo tempo, pela atenção de vocês. E se precisar de alguma coisa, conta comigo, viu? Um abraço para vocês. Tudo de bom. Pessoal, eu vou deixar esse podcast gravado, vou mandar para o Gui também, o vídeo do YouTube. O meu objetivo aqui é pegar pessoas do meio, pessoas comuns, e às vezes a gente fica olhando para grandes livros, para grandes coisas, e às vezes a gente tem pessoas do nosso lado,